Chegou a hora de entrar em campo. A partir de agora, Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da BocNews TV. Onze da manhã, 31 minutos. Um grande abraço a você que nos acompanha. Estamos chegando com mais uma edição do Esporte em Destaque nesta quarta-feira, 13 de abril de 2022. Vamos juntos até meio-dia e meia, 12h30, com os trabalhos técnicos, a produção e a edição do Felipe Brandão. Você nos assiste aqui pela BocNews TV, a TV do Boqueirão News, um dos importantes e tradicionais jornais da Baixada Santista, pelo canal do YouTube, no player do Facebook, na timeline do Twitter, na página inicial do bocnews.com e também a versão rádio/podcast, também lá no site, no canal de áudio do BocNews. O programa desta quarta-feira, que é o programa desta semana último, né? Porque sexta-feira é feriado, não estaremos por aqui. É o programa que vai abordar o jogo do Santos esta noite contra a Universidade Católica do Equador, né? Pela Copa Sul-Americana. Uma partida que o Santos precisa vencer e de preferência com uma boa margem de gols. Eu sei que isso não anda sendo algo muito comum na história recente do Santos, mas seria de bom tom, até porque a gente não sabe que em condição o Santos vai chegar na última rodada para enfrentar o Banfield, né? Eu quero crer que o Santos vença os jogos contra os times mais fracos do grupo e de preferência ter um bom saldo de gols é muito importante. Então a gente vai falar sobre isso. O Santos que completa também seu aniversário nesta quinta-feira, né? O Santos chegando aí aos seus 110 anos, no momento talvez dos mais dramáticos e difíceis da sua história, em termos financeiros, em termos administrativos, em termos esportivos principalmente, porque a esperança do torcedor sempre é renovada a cada campeonato que começa, a cada troca de treinador, a cada contratação que chega, mas a gente está nessa pegada faz um bom tempo, mais de um ano e meio praticamente, e as coisas não mudam, né? Não melhoram. E eu espero que o jogo desta noite seja realmente um divisor de águas, porque eu até no Canal 10 disse no pré-jogo ontem que esse vai ser o segundo jogo do Bustos na Vila Belmiro, e é o jogo em que ele, em tese, precisa mostrar a verdadeira face do trabalho dele, né? Porque nos jogos fora de casa, muitas vezes ele adaptou o time, jogou de forma mais defensiva para tentar empatar, ou não, como aconteceu contra o Fluminense, deu certo, não deu certo contra o Banfield, não deu certo contra o Palmeiras, e dessa vez, né, ele vai ter essa oportunidade de jogar em casa, montar um time com a cara dele. Você vai dizer assim, poxa, mas teve o jogo contra o Água Santa, é verdade, mas aquele jogo ele tinha o caráter emocional muito forte da necessidade da manutenção do resultado para que o Santos não caísse, ou não corresse o risco de cair. Então, tomou 1-0, fez 3-1, depois se retrancou no segundo tempo, ainda tomou mais um gol. Não dá para dizer que foram aqueles 90 minutos do verdadeiro futebol que o Fabian Bustos pode propor ao Santos quando ele tem a necessidade de ganhar. Porque eu desconfio que sempre que o time jogar fora de casa, ele vai montar o Santos defensivamente. Então fica a minha curiosidade para ver como é que o Santos vai jogar. E em vencendo, dar um presente ao torcedor pelo aniversário nesta quinta-feira, né? Os 110 anos do clube, que seja um presente realmente de mudança, né? Que as coisas comecem a dar um pouco mais certo, né? Que dê um encaixe, que ele encontre um time. Vamos ver aí com o Julio, talvez aí com o Lucas Barbosa de volta, enfim, vamos ver a escalação do time do Santos nesta data importante, que infelizmente, né? Eu até não tinha me lembrado disso, foi marcada nos últimos dias pela discussão em torno do desrespeito à imagem do Santos Futebol Clube. Aliás, eu vou deixar uma coisa bem clara aqui, eu disse que não ia voltar no tema, mas depois de ver a réplica ou a tréplica do companheiro Juca Kfouri a respeito do que ele disse, que ele não pediria desculpas, porque ele não quis, segundo ele, desmerecer a instituição Santos Futebol Clube, eu fico pensando, poxa, bom, se ele não quis dizer isso, pedir desculpa seria muito mais fácil, né? Seria muito mais simples se ele não queria dizer aquilo. Eu desconfio se ele não queria dizer. Porque ao passo em que ele acha que não é necessário pedir desculpas, e aí usa o argumento de que quem não entendeu o que ele disse
as pessoas que não entenderam seriam pessoas analfabetas, ainda houve esse detalhe arrogante da parte dele, né? E aí não entra a questão de estudo, letramento, conhecimento, é uma questão de sentimento, como as pessoas recebem aquela manifestação. É como a piada homofóbica, a piada racista, a piada xenofóbica, né? Alguém pode ouvir e não se incomodar, mas sempre tem alguém que se incomoda. E a maioria da torcida do Santos se incomodou. Como youtubers palmeirenses se incomodaram, como outros clubes brasileiros se incomodaram. Eu vi um vídeo muito bom do Bruno Formiga, do TNT Esportes, também falando a respeito de como o texto foi raso e que não se sustentava, e é um vídeo que eu recomendo, procurem aí o Bruno Formiga do TNT Esportes falando sobre isso, porque às vezes a gente erra mesmo. Às vezes você precisa fazer um título um pouco mais apimentado para chamar a atenção, e é uma linha muito tênue entre chamar a atenção e despertar a curiosidade das pessoas e fazer sensacionalismo e ter o tal do clickbait, que hoje é muito comum, né? Enfim. E o Juca Kfouri perdeu a oportunidade na semana do aniversário do Santos de pelo menos ter se desculpado, né? E aí, só para encerrar, quem está preocupado se o UOL vai retaliar o Santos, se não vai cobrir... Olha, até as matérias do Lucas Mussetti voltaram aí tranquilamente, estão sendo divulgadas e tal, aparentemente, e graças a Deus não houve nenhum problema em relação aos profissionais que são aqui de Santos e que trabalham no UOL, né? O Mussetti, a Gabriela Brino e também o Éder Traschini. Isso não mudou nada, mas quem está preocupado com a perda de visibilidade por parte do Santos em brigar com o UOL, porque ele pode fazer isso de hoje a amanhã com outras grandes potências do mundo da comunicação, portais, TVs, enfim. Lembre-se de que nessa história não tem meio termo. Ou você é a favor do Santos ou você é contra o Santos. E ser a favor do Santos independe de quem está sentado na cadeira de presidente. Se a diretoria do Santos não tivesse tomado a atitude que tomou, estaria tomando porrada porque não tomou a atitude. E se fosse qualquer outro sentado na cadeira de presidente e que tivesse tomado a mesma atitude, estaria sendo aplaudido. Podia ser o Esmeraldo Tarquínio, o Miltinho Teixeira, podia ser o Ricardo Agostinho, podia ser o Fernando Silva, podia ser quem fosse que tivesse reagido da forma como a diretoria do Santos reagiu, mereceria os parabéns e o aplauso. E nós que fazemos conteúdo sobre o Santos e que não temos a potência de mídia que as grandes corporações têm, eu disse e reforço, nós é que não temos que nos preocupar com a audiência que os outros vão perder, porque quem sempre está do lado do Santos somos nós. A mídia que fala do Santos com prioridade, a mídia de Santos e as pessoas que não são daqui e que fazem conteúdo sobre o Santos em São Paulo, em outros estados, enfim, em outros lugares. Essas pessoas precisam ser valorizadas. E quem está do lado do Santos, desculpa, não está preocupado com o que o UOL acha ou deixa de achar a respeito da postura da diretoria do Santos em relação ao seu Juca Kfouri. Só isso, basicamente. Então, é a hora da onça beber água. Quem é Santos nesse momento? E quem é a favor daqueles que falam mal do Santos? Simples assim. Põe a tela aí, meu caro Felipe Brandão. Tá aqui o Tony Vasconcelos, que tem mais tempo de estrada do que eu e que já viu o Santos ser desmerecido e desrespeitado várias vezes. Aliás, muitas vezes de forma velada, subliminar, cínica, de colegas da imprensa de São Paulo, né? Cansou de acontecer isso, né? E como eu já disse, as pessoas têm que suportar o Santos porque o Santos é aquele time grande que é bicampeão mundial e tricampeão da Libertadores e que não é de uma capital. E os caras não entendem como isso é possível. O time que fez nascer Pelé e que fez nascer Neymar, Pepe e tantos outros grandes craques do mundo da bola. Eu tinha prometido que eu não ia falar sobre isso mais, mas diante da resposta que o cidadão me deu, ou deu para todo mundo, dizendo que não tinha que pedir desculpa porque todo mundo era burro e ele é o inteligentão, ele que é o grande, a figura intocável que não pode ser questionada, eu tive que voltar a falar sobre isso e espero não ter que falar de novo. Tudo bem, Tony? Bom dia, um abraço. Bom dia, Alex. Bom dia a todos que nos acompanham. Muito obrigado. Hoje é dia de Jogo do Peixe. Obrigado a você e à produção do nosso programa também. Muito obrigado.
Vamos falar do Santos, Alex. Muitas informações também do adversário do Santos hoje, Universidade Católica do Equador, né? Muita coisa para a gente falar dessa partida. E só citando, você já disse tudo a respeito do jornalista em questão, que eu conheço desde os meus 11, 12 anos de idade, 76, 77, e que sempre teve esta postura, né? Foi diretor e foi aí parte de grandes equipes jornalísticas e de revistas importantes, notadamente do Grupo Abril, e que tem um histórico de ódio no coração, essa é a verdade, né? Não é jornalisticamente falando, ele não devia ter feito isso. Se ele é um jornalista veteraníssimo e com qualidade, ele não devia ter feito o que fez, e a desculpa dele ficou pior ainda. Então, ele realmente não gosta do Santos Futebol Clube e não gosta de outras equipes, não é só do Santos. Ele tem realmente raiva de várias coisas ligadas ao futebol e de várias equipes, e uma delas é o Santos, entende? Ele precisa limpar o coração dele desse ódio malandro que ele tem aí, que é uma tristeza realmente vê-lo chegar aonde chegou, né? Lamentável o que fez este jornalista em questão, veterano que é, e eu vi muita bobagem dele, e eu não vou gastar tempo aqui falando bobagens do passado desse senhor. O Santos fez bem, acabou, não quero nem saber onde ele mora, onde ele fica, onde ele está, como é que ele está. Saúde e paz, um abraço. E vamos aguardar a partida de hoje, Alex, porque esse time do Universidade de Quito é muito interessante a história do técnico Miguel Rondelli, que vem hoje comandando a Universidade lá do Equador, e também interessante saber que o Fabian Bustos conhece toda essa equipe do Universidade de Quito e conhece muito bem também o argentino de 44 anos, o Rondelli, que é novo, relativamente novo no mundo dos técnicos de primeira equipe aí, das equipes profissionais. Vamos falar desse jogo que eu tenho certeza que vai ser muito, muito interessante, e o Santos precisa demais dessa vitória dentro dos seus domínios. Vamos aguardar. Muito bem, olha, a gente tinha um convidado também no programa de hoje, não sei o que aconteceu com ele, eu não vou, claro, declinar o nome dele aqui, obviamente, por uma questão de educação, mas deve ter tido algum problema de última hora, tanto é que nem me respondendo aqui no WhatsApp está, então deve ter acontecido algum problema, espero que esteja aí tudo bem, né? Otônio, eu vou preparar o intervalo aqui para a gente entrar de vez na história do jogo desta noite, do aniversário do Santos, e ler aqui as participações dos nossos internautas. Antes do break, dá só uma palhinha aí da corrida de domingo lá da Austrália, e tem corrida esse final de semana também já emendado? Como é que está o nosso roteiro da Fórmula 1, hein, Tony? Não. Semana passada tivemos a Fórmula Indy, a Moto Velocidade, a Stock Car aqui no Brasil, lá no Galeão, né? Que foi muito interessante, né? A vitória do Ricardo Maurício e do Paulo e do Gomes, né? Também o Marcos Gomes, e foram vitórias importantes. Daniel Serra, perdão, e Ricardo Maurício. Marcos Gomes andou bem, mas a vitória no final ficou com o Daniel Serra nas duas corridas. E tivemos a Fórmula 1. Então, esse fim de semana de Páscoa, não teremos provas assim mais importantes, podemos dizer dessa forma. E teve uma corrida espetacular, Alex e meus amigos. A Ferrari conseguiu fazer um carro que há muito não se via. Eu digo que há 15 anos que a Ferrari não fazia um carro desse, né? Se esse carro se igualar ao de 2004, que foi o maior carro que a Ferrari já fez, essa é a verdade, com o título do Schumacher, aí nós teremos 18 anos de distância para o carro que conseguiu esses feitos, porque o domínio do Charles Leclerc lá na Austrália foi espetacular. O Max Verstappen mais uma vez quebrou, e quem zera no Mundial de Fórmula 1 atual está em condição difícil, mesmo faltando 20 corridas, porque ele zerou no Bahrein e zerou na Austrália. O Pérez chegou em segundo. Problemas aí na bomba de combustível novamente. Na verdade, um vazamento, né, que teve o carro do Verstappen. E eu penso que a Ferrari, mesmo com o Carlos Sainz não andando bem, que o Carlos Sainz teve problemas e largou em nono e acabou rodando no início porque tentou se recuperar muito rápido, errou, rodou, abandonou. Mas olha, eu vejo que lá na Emília-Romanha, dia 24, Imola, circuito de Imola, correndo em casa, Ferrari, se vier assim, a Red Bull vai ter que suar muito para chegar. E a Mercedes deu uma melhoradinha, né? O Russell ficou em terceiro, o Hamilton em quarto, mas também não tinha Verstappen nem Carlos Sainz. O Russell se aproveitou e pegou o pódio.
Ferrari com o melhor carro dos últimos, no mínimo, 15 anos. Muito bem. Opa, olha o Matheus Henrique aí, chegou. Vamos fazer o seguinte, vamos pro break, enquanto a gente ajeita o Matheus aí. Voltou, pensei que tinha acontecido alguma coisa. Enquanto a gente ajeita o Matheus, a gente vai pro intervalo e volta em 1 minutinho e meio até já. Você é daqueles que acham que ser moderno é ter um aplicativo para cuidar do seu dinheiro? É também. Agora, moderno mesmo é fazer parte de um grupo de pessoas que cooperam e crescem juntas. Tem gente que acha que um bom atendimento é ter um gerente pronto para te ajudar. Nada mal, né? Mas pra gente é ter voz e participar das decisões relacionadas ao nosso dinheiro. Fala sério, você ainda acha que ter desconto na tarifa do cartão é um diferencial? Isso é básico. Pra gente é muito mais. É compartilhar os resultados e ser tratado de forma justa. Dizem por aí que pensar nos outros é levar bicicleta para as grandes cidades. Boa ideia. Melhor ainda é levar transformação para todos os lugares. Tem gente que acha que somos um banco. Somos muito mais. Somos feitos de valores. Rádio, TV, internet e jornal. O Grupo Enfoque Comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do BocNews. Acompanhe nossas notícias pelo site bocnews.com ou pela TV no youtube.com/BocNewsTV e ainda na versão digital ou impressa do BocNews, além do rádio, onde você pode acessar pelo site bocnews.com ou baixar o aplicativo da Rádio BocNews pelo Google Play Store. BocNews, informação com credibilidade em todas as plataformas. 11h48, estamos de volta com o Esporte em Destaque. Lembrando que o Cicobi aqui na Baixada Santista é Cicobi Unimais Metropolitana, a sede em Santos, na rua Dr. Carvalho de Mendonça, 187, na Vila Matias. O telefone é o 13-3229-8855. Tem Cicobi também em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, além das agências que subiram a serra em direção à Grande São Paulo, Capital Paulista, ABC e com a incorporação da Cicobi, do Cicobi Santa, também importantes cidades do Rio de Janeiro e também de Santa Catarina. Matheus Henrique surgiu, depois voltou. Onde estará Matheus Henrique neste momento? Ele está em trânsito, eu já percebi. Tudo bem, Matheus? Bom dia. Tá sem som, Matheus. Não ouço. Você está no mute, como diria o outro. Lembra do mute? Não, aquele é o Mutley. Agora, né? Agora estou. Você estava igual o Mutley. Faça alguma coisa. Medalha. E aí, Matheus, onde que você está, rapaz? Tá no trabalho, na escola? Quem é aquela... Tem uma foto ali no fundo e tal. E aí, Matheus, tudo bem? Diga. Tô perto da cozinha aqui, que deu um probleminha na internet aqui, daí acabei não conseguindo entrando agora, então eu desculpei, Alex, do Esporte Destaque. É sempre um prazer fazer com vocês. Deu um probleminha aqui de internet, não consegui entrar antes. Né? Porque a gente paga uma fortuna e o Tony sabe como é que é mundo afora, né? Pagamos uma fortuna e o serviço é uma porcaria, como diria o outro. É um serviço bem mais ou menos, enfim. Já que o Matheus entrou agora e a gente vai falar sobre o jogo, algumas prévias foram, aí o Tony pode falar também, foram lançadas aí com possibilidades de escalação. Acho que uma certeza é que o Santos não vai ter 3 zagueiros, isso é ponto pacífico. Agora pode ser que tenha 3 volantes, pode ser que tenha 2 volantes, pode ser que esses 2 volantes sejam o Fernandes e o Maranhão, pode ser o Fernandes e Zanocelo, aí pode ser que tenha o Goulart lá na frente junto com o Angulo, ou pode ser só o Ricardo Goulart com o Braga e na outra ponta o Lucas Barbosa, o Júlio pelo jeito vai jogar. Enfim, você tem uma formação predileta, o Matheus, para o jogo desta noite, que é, ao meu ver, de fundamental interesse e importância para o Santos pensar em classificação na Sul-Americana, né? Eu acho que jogaram um 4-3-3, né? 4-3-3, que é um volante marcador e um volante para armar o time. E daí seria Zanocelo, Sandri, é a minha formação preferida, um Goulart e Marcos Leonardo. A Marcos Leonardo está suspensa, eu esqueci.
Goulart e o Angulo, né, que é centroavante de ofício. Aí colocando nas pontas, minha preferência, o Lucas Barbosa de um lado e o Lucas Braga do outro, né? Seria minha preferência assim, de esquema, porque eu acho que nos outros jogos o Santos tem criado pouco, porque joga com 2 volantes de muita marcação. E não tem como característica armar jogo, né? Ser um organizador de jogo, fazer o time jogar, fazer o time pensar. Quando você joga com o William Maranhão e o Rodrigo Fernandes, que até acho que é bom jogador, sabe jogar, são caras mais de marcação, mais de pegar, de destruir, né? Na hora de construir fica difícil, né? Por isso que eu acho que contra o Fluminense, o Santos desarmou tanto, né? Acho que foi o time que mais desarmou na primeira rodada do Brasileirão, e faltava criação, faltava jogadores, quando você pegava a bola, para fazer a bola chegar no Marcos Leonardo, no Goulart, nos outros caras de frente. Então, seria essas minhas alterações. Ter um Zanocelo, um Sandro para o segundo volante pensar o jogo, o Goulart com o Angulo ali na frente, e a volta do Lucas Barbosa e do Lucas Braga para dar velocidade, porque também contra o Fluminense faltou jogadores para colocar velocidade no jogo. Vocês tentavam contra-ataque contra o Fluminense, mas não tinham os caras de velocidade. Então acho que o Lucas Braga e o Lucas Barbosa poderiam dar essa velocidade. Até porque, Tony, o Universidade Católica do Equador vai vir jogar fechado, né? E aí, assim, o meu time, o que eu escalaria seria João Paulo, Madison, aliás o Auro não foi relacionado de novo, né? O Maicon, porque o Kaique também está com o nariz quebrado, o Bauerman e o Lucas Pires, o Fernandes, o Zanocelo e o Júlio, que eu acho que foi bem, inclusive nesse detalhe de roubar bolas contra o Fluminense, e o Lucas Barbosa de um lado, o Lucas Braga do outro, e o Ricardo Goulart de centroavante ali, né, jogando mais solto na frente, porque tem até o pessoal, tem até uma pergunta aqui daqui a pouco eu vou colocar. Não, mas até agora o Ricardo Goulart, o técnico precisa achar um jeito dele funcionar no time. Porque ele já mostrou que sabe, ele já meteu gol aí. O Santos classificou na Copa do Brasil por causa dele. Esqueceram? Fez gol, ele fez já 4 gols, botou bola na trave, participou de outros gols. Então o Ricardo Goulart não é o problema do Santos. O problema do Santos hoje é o técnico pensar num encaixe para o time com ele. Então, essa escalação que eu estou propondo humildemente aqui, eu acho que seria a ideal. Ou então, repete o sistema de sábado com os 3 volantes, mas aí eu concordo com o Matheus, você não precisa ter 3 volantes de pegada, você pode jogar o Fernandes, o Zanocelo e o Sandri, e aí você põe o Júlio e usa os 2 caras na frente, o Angulo e o distinto Ricardo Goulart, né? Porque você vai ter menos espaço, porque os caras vão defender com uma presença diária mais forte, você pode ter uma briga melhor ali. Seriam essas as alternativas, Tony. Agora, também passa por postura, né? Porque o Santos ele tem que entender que precisa construir o resultado. Então não dá para ficar esperando o adversário, né? Ele não vai se comportar da forma como se comportou contra o Banfield e o Fluminense, né, Tony? Ele jogou o Bustos com 3-4-3 contra o Banfield, todo mundo viu. Depois contra o Fluminense, e o Matheus tem razão, sem criação, com 4-3-1-2, 3 volantes. Eu acho o seguinte, que pensando como treinador, porque tanto a escalação do Matheus quanto a sua são muito coerentes e também interessantes, principalmente na movimentação, você, Alex, propõe aí ao Goulart nessa escalação. Mas eu acho que ele vai de Madison, Maicon, Bauerman e Lucas Pires, Maranhão, Fernandes e Goulart, Júlio, Angulo e Lucas Braga. Eu penso, tentando pensar como o treinador vem fazendo, né? Eu acho que o Goulart tinha que ficar mais à frente, talvez consiga alguma coisa nessa formação, nesse 4-3-3, que eu acho que será um 4-3-3, mas me parece que é isso que ele, Bustos, vai fazer. Eu acharia interessante que o Goulart ficasse mais à frente realmente, mas tentando ali uma ligação, né? Mas esses 2 jogos do Santos, os 2 últimos, a criatividade realmente penou aí. E quanto ao time do Universidade, que a gente vai falar mais detalhadamente depois, eu acho que é interessante falar algumas coisas, é um time que esse treinador Rondelli joga no 4-4-2. Eu não vi jogos do campeonato equatoriano, mas esse com União La Calera eu vi os melhores momentos, o 0-0 na Sul-Americana. Time que finaliza muito. Eu só acho que vindo jogar fora de casa, nós temos aí uma formação diferente. Até porque com o La Calera 0-0 foi em casa, né?
Universidade Católica lá no Equador. Precisa entender muito bem como é que eles vão tentar sair, no meu entender isso também, no contra-ataque, que eu acho que assim será. Então o Santos tem que tentar ser ofensivo, né? Em função disso, essa responsabilidade que cai já de cara sobre o Angulo, né? Sobre o próprio Lucas Braga, esse sim que já está na equipe. Não diria tanto no Júlio, mas no Goulart em chegar, nesse setor, eu não estou falando de setor defensivo, não, estou falando só dessa questão do Goulart relativo ao Angulo e o Lucas Braga, nessa questão dessa ligação ao ataque principalmente. Será fundamental. O Santos tem que tentar e vai para cima, não pode jogar de forma nenhuma aguardando nada, né? Agora, eu acredito que o técnico Rondelli, que não é aquele que a gente come no domingo, compra na casa de massas, com todo respeito, ele terá realmente dificuldades em termos defensivos, se o Santos se postar realmente bem. Ele não vem para jogar como joga em casa, né? Como esse jogo, pelo menos que eu vi contra o União La Calera. Do Rondelli, o técnico das massas, como diria algum. O técnico das massas. As massas. Cuero, Anangono, Caicedo, Mosquera e Cortez, Minda, Dias Martínez, Carabali, Alzugaray e o Martínez, né? E o arbitragem do venezuelano José Argote, Alberto Ponte e Lubin Torrealba serão os auxiliares e não tem VAR. Este aqui é o detalhe, mas independentemente da escalação, dos nomes, eu tenho certeza que os caras vão vir para fechar tudo, meter a retranca. E é um jogo, geralmente é aquele jogo de paciência. Se o time dos caras for realmente muito abaixo, é o que eu imagino, né? O Tony ainda viu aí os lances, eu acabei esquecendo de ver esses melhores momentos da primeira rodada. Tem no canal da Comebol, da Sul-Americana, tem no YouTube, dá pra gente ver de boa, eu realmente esqueci. Mas se os caras não conseguiram ganhar do União La Calera, finalizou bastante. Finalizou muito. Eles têm esses dois atacantes, o Dias e o Borja. Esse Borja que jogou no Flamengo há 12 anos, né? Já é veterano. O time finalizou muito, o time da Católica. Eu tenho a impressão de que ele geralmente joga com, um Borja lá, dois volantes, né? Tem um Borja lá? Tem um Borja. Mas acho que não é aquele, hein? Não. Que era do Palmeiras? Não. Não, é outro. Não, jogou no Flamengo há muito tempo, já jogou. Não é esse. Cancela o Borja do Palmeiras, é outro Borja. Ele foi técnico da base, o Rondelli, do Vélez, 10 anos. Por isso que ele tem 44 anos e está assumindo primeira vez um time da primeira divisão, realmente, na sua condição profissional ali. Ele ficou no Vélez, depois foi ser técnico dos juniores da Universidade Católica. E ele praticamente não subiu ninguém, né? Do que eu pude apurar aqui. Esse Minda, né, é um jogador que veio da base, né? O meia, joga de meia também. E o resto são jogadores até conhecidos, né? Como o próprio Mosquera, o Caicedo. São jogadores falados aí já no futebol sul-americano. E o Felipe Brandão, os lances daquele treininho do Santos aí que mandaram aí, esse eu te mandei com áudio, né? Mas tira o áudio aí, por favor, da Santos TV. Eu acabei mandando errado para você. Deixa aí rodando enquanto a gente fala. O Matheus voltou aqui para a nossa tela. Enquanto você prepara aí os lances, a gente falou muito de possíveis formações e tal. Há uma discussão muito forte se o Santos tem que ter um time titular definido, ou se ele vai realmente ficar mexendo toda hora de acordo com o adversário. Eu não vejo problema nisso se essas mudanças elas forem treinadas com alguma constância, né? Se ele conseguir trabalhar o time em 2, 3 sistemas, 4 diferentes. Porque, por exemplo, no final de semana contra o Curitiba na Vila, 11 horas da manhã, você já vai obrigatoriamente ter outro time, porque, como lembrou o Matheus, o Marcos Leonardo cumpre mais uma partida de suspensão na Sul-Americana e volta, né? Ele vai jogar. Não faz sentido ele não estar em campo, né? E aí, será que ele não vai repetir o sistema de sábado justamente porque é o sistema contra o Fluminense que ele pode utilizar o Marcos Leonardo junto com
o Ricardo Goulart na frente, aí ele monta uma linha ali no meio de campo com 4. Eu, por exemplo, nessa escalação que o Tony falou, eu, pelo pouco que eu vi do Júlio, eu não sei não se ele tem pinta de jogador que se adapta à função de ponta. Ele até a princípio chegou como ponta, mas logo se descobriu que ele gostava mais de jogar na meia do que na ponta. Não sei, eu acho que o time talvez fique um pouco torto aí. Mas esse é o trabalho do técnico, né, o Matheus? O Bustos foi contratado para encontrar soluções e ele, em tese, a gente talvez não conhecesse a característica do Júlio, por exemplo. Do Angulo até conhecemos, porque ele não é um jogador que a gente já tinha visto atuando em Libertadores e tal. O Júlio menos, né? Vimos, mas às vezes não prestamos atenção da forma como deveríamos. Ele sabia, ele conhecia esses jogadores e imagino que ele saiba como vai organizar essa equipe dentro de campo, né, Matheus? Sim, Alex, e o Júlio, né, que você falou, pelo jogo com o Fluminense que a gente viu, eu achava que ele era ponta. Eu achava que ele era ponta, velocista, né? E a gente, como você falou, não conhecia muito ele. E vendo o jogo contra o Fluminense, me pareceu mais um meia. Não é um cara de tanta velocidade, de tanta explosão, como a gente imaginava. A gente imaginava que o Júlio fosse um jogador meio parecido com o Lucas Braga, de arrancada, de velocidade, de explosão. Pelo jogo com o Fluminense, me parece um cara que combativo, como você falou, desarmou bastante, bem participativo, mas de menos velocidade, um cara mais de meio campo mesmo, de meia. Então, não sei como ele se adaptaria jogando na ponta, né, jogando na função do Lucas Braga, porque me pareceu ser mais um meia do que um ponta. Bem, olha, deixa eu começar a prestigiar aqui as mensagens do pessoal que acabam dando uma apimentada no nosso debate. O Paulo Kawashi, bom dia, Alex, a todos, vamos Santos. O Wilton Nascimento Costa, esse Juca nada quis ofender. Como é que é? O Santos sim. Eu não entendi. Ele não quis ofender o Santos? Ah, tá, entendi. Ele quis ofender o Santos, sim. Quis ofender. Sim. O Marcos Seles, bom dia, irmão Alex. Marília na área, o Santos. Ocimar Souza, bom dia, Alex, grande abraço. A questão aqui que eu tinha citado do Goulart, o Jaquecílio Gomes. Alex, até agora eu não consegui saber o que o Ricardo Goulart faz em campo. Sei não, hein? Poxa, Jaquecílio, eu já vi o que ele pode render em campo. Ele já fez gol, já deu passe, já meteu bola na trave, já resolveu o jogo, fez gol de cabeça. Um cara que da estatura dele, ele é muito bom de cabeça. O cara que vem de trás, que não é um centroavante, ele não é o Bruno Marques, lembra que tinha 2,50 m de altura? Eu acho que o problema é que a característica de jogo dele, e isso precisava ser estudado, e talvez o Carille na época tenha estudado, e até agora talvez o Bustos não tenha entendido. Você precisa achar um jeito do time jogar com o Ricardo Goulart, junto com o Marcos Leonardo na frente, e aí dali para trás você equaciona o time de uma forma diferente. Ele pode jogar com os 2 volantes e com 2 abertos, fechando, né? Ou ele pode jogar com 3 volantes e um meia. Enfim, porque você ter 2 caras dentro da área e que tem a capacidade de fazer gol que o Marcos Leonardo e o Ricardo Goulart têm, não é para se desperdiçar. O problema é que no jogo do Fluminense você tinha os 2, só que você não tinha quem conduzisse a bola, né? Você não tinha alguém para puxar o contra-ataque. Eu não digo nem só a criação, viu, Tony? Velocidade mesmo, né? O Santos não teve isso. Também. Então aí complicou. Quem mais aqui? Deixa eu ver, o DWP mandou mensagem pra gente. Deixa eu voltar aqui que deu uma atualizada. Só um segundo, achei. Dizendo aqui, vi canais palmeirenses no YouTube defendendo o Santos e criticando esse cara aqui, não vou citar o nome porque não merece. Eu também vi, o DWP vi, inclusive de um amigo, o Thiago, que é lá de São Paulo, cheguei a fazer um projeto com ele, a gente fazia umas lives lá, um torcedor de cada time, né? Mas teve um outro lá, um canal que tinha 140 mil inscritos, o cara defendendo o Santos também. Enfim, não são só torcedores, não são só santistas, inclusive jornalistas. Eu vi tweets de profissionais do Sport TV, outros profissionais do esporte interativo, né, do TNT Esportes, enaltecendo, né, o lado do Santos e meio que dando uma indireta. Eu vi um narrador do Sport TV falando assim,
Quem gosta do futebol não pode falar mal do Santos e do Botafogo, entendeu? Enfim, a palavra foi muito mal utilizada, a expressão foi muito mal utilizada. Acho que o cidadão sentiu o golpe, achou que talvez não fosse repercutir e agora não está tendo a humildade de pedir desculpas, né? O que é mais lamentável. O David Marcelo Saneves, hoje é vencer ou vencer, Santos sempre Santos. O Carlos Roberto está falando aqui a respeito de outro programa, enfim. Cada um tem direito de falar o que bem entender, né, a respeito de determinados temas. Eu acho que no caso dessa situação aí do Juca Kfouri, o Santos está absolutamente correto. Mas agradeço, Carlos, pela sua mensagem. Ele está lá em Sorocaba, tá certo? O Reinaldo Vieira, Alex, bom dia. Tony Vasconcelos, o melhor. Alex, você não acha que essa repercussão da fala do Kfouri, o ninguém mexe com o brio dos jogadores? Eu particularmente acho que deveria. É inaceitável. Eu acho que deveria mexer com o brio de toda a coletividade santista. Sabe? Ao ponto de quem trabalha contra parar de trabalhar contra. De quem tem condição de ajudar, bater na porta do presidente e falar: estou pronto para ajudar. E o presidente talvez até aceitar. Ah, mas não vou dar palanque político e tal. Nessa hora, era hora de ter uma união muito forte, dar um cala-boca geral. E muita gente que ficou rezando e fazendo figa para o Santos cair no Campeonato Paulista. Então talvez agora fosse a hora realmente de todos os homens se despirem das vaidades, dessem as mãos em prol do Santos. Só que eu sou um romântico. Eu, Reinaldo, sou uma pessoa que tem uma visão otimista da humanidade. E a gente sabe que nem sempre isso acontece, né? As pessoas, elas olham muito os seus próprios interesses. Elas esquecem: ah, mas eu não gosto de fulano, então eu vou meter o pau mesmo aqui no Santos e tal. Tudo bem, esquece o fulano. Os homens vão passar e a instituição vai ficar. Daqui a 30 anos, o Matheus vai ser menino ainda, ele vai estar comandando alguma coisa no YouTube e eu vou estar lá aposentado, já tomando um Guaraná, vendo só o Matheus pela televisão e tal, pela internet, entendeu? E as coisas vão acontecendo, as pessoas vão passando. E eu fico imaginando, por exemplo, o que o Armando teria dito no domingo à noite. Ou o Moran, que nem santista era, e o Tony sabe disso. O Moran era um palmeirense que defendia o Santos mais do que muito santista. O Moran e o Armando, numa noite de domingo, pós-fala do Juca Kfouri, teriam destruído, arrasado, teriam falado aquilo, tudo que o torcedor queria ouvir. E não ia ter ninguém que tivesse capacidade moral para questionar o que o Armando ou o Moran dissessem naquele dia. Só para lembrar de dois, porque outros falariam também. O Pedro Macedo, que nos deixou recentemente, o Edson Calegares, tantos outros, falariam o que o torcedor sente, né? E não sobraria pedra sobre pedra se esses caras pudessem falar hoje. Tenho certeza disso, certeza absoluta. Enfim. E cabe a nós manter esse legado de defender o Santos, a instituição Santos, e os mais jovens como o Matheus poder seguir isso lá na frente, independentemente de corporativismo. Diga, Matheus. Sobre esse caso aí do Juca Kfouri, do jornalista, você já falou, né? Em questão de jogadores, eu não vi nenhum jogador do Santos manifestando. Se vocês viram, particularmente não vi nenhuma notícia de jogador do Santos falando sobre esse assunto, né? E a gente sente falta, né, de representatividade no elenco, né? Um cara que seja como nós, um cara que dá a cara a tapa, vai na imprensa, seja um porta-voz do torcedor, né? Como o Santos já teve com, mesmo algumas pessoas não gostando, Fábio Costa, Léo e vários outros jogadores, que era a representatividade do torcedor. Hoje a gente não vê ninguém. Alguém se manifestou. Se fosse o Léo, fosse na época do Léo, eu tenho certeza que o Léo ia falar alguma coisa. E hoje a gente não vê ninguém. Então, falta de representatividade que a gente vê também dentro do elenco do Santos. Que compartilhou a nota do Santos. O Ricardo Goulart foi um. Eu acho que o Maicon também. Teve mais. Teve uns, pelo menos uns 4, 5 jogadores que eu vi que compartilharam ou retuitaram a nota do Santos. Mas talvez no pós-jogo de hoje alguém fale. Ou em o Santos vencendo, a gente vai ter os bastidores e certamente o João Paulo vai dizer alguma coisa.
né, que é o capitão do time, imagino que alguma coisa seja dita. Aliás, também tem o seguinte, hoje eu entendo, por exemplo, foi cobrada uma posição do Palmeiras, do Corinthians e do São Paulo. Eu acho que talvez até dentro desses clubes existam pessoas que gostariam de se manifestar, ou a comunicação ou a diretoria. Mas a gente nunca sabe como isso vai repercutir na torcida. Porque uma coisa é um youtuber falar, outra coisa é a instituição rival tão próxima se manifestar a favor do Santos, né? Porque eu li palmeirenses dizendo assim, poxa, quando o Paulo Morsa falou aquilo lá do Palmeiras, o Santos se manifestou, né? Então não esperem realmente, ou por comodidade dos rivais, de suas diretorias, ou por talvez não lidar com a pressão que as próprias organizadas destes clubes criariam em o São Paulo, Palmeiras ou Corinthians se posicionar a favor do Santos, então desses eu não espero. Mas em compensação eu estou esperando até agora a Portuguesa Santista se manifestar. Porque a gente sabe que dentro da Portuguesa Santista tem muito corintiano, São Paulino e palmeirense que torcem para os seus respectivos times e torcem também para a Portuguesa Santista, né? A gente sabe disso. E tem aqueles que são portugueses 100%. E o Tony, melhor do que eu, conhece que tem muitos. Mas tem aqueles que tem um pezinho em outro time. A Portuguesa Santista não se manifestou a respeito desse caso. E ela tem rede social ativa. É o clube co-irmão do lado. Ou será que as pessoas enxergam rivalidade entre Portuguesa Santista e Santos? Eu não acho que exista rivalidade entre Santos e Portuguesa Santista, mas enfim. O que há de se fazer, né? Ou então alguém esqueceu de fazer a manifestação, pode ser isso. Fala, Tony. Deixa eu só lembrar uma coisa do jogo hoje, que se não pode passar. O Bustos conhece muito bem o Rondelli, né? Eu observando, e que repito, não é o Rondelli que ele compra na Casa de Massa. Você conhece muito bem o Miguel Rondelli. Eu pesquisando aqui vi que ele enfrentou já o Rondelli pelo Campeonato Equatoriano em novembro do ano passado, 1-1 em Guayaquil, Barcelona e Católica. Já com o Rondelli no comando, porque ele perdeu para a Universidade Católica 2-0, ainda era o Santiago Escobar, depois saiu e o Rondelli subiu da base para treinador do Católica. Então o Bustos, detalhe desse jogo de hoje, ele conhece os jogadores, mais de meio time esteve em campo contra o Barcelona em Guayaquil nesse 1-1 em novembro do ano passado, conhece profundamente também os jogadores que estão no banco, aí o elenco da Universidade Católica. Então não vai ser um time assim que ele teve que pegar 222 tapes para assistir. Ele jogou contra e empatou em 1-1, perdeu 2-0 na primeira rodada e empatou em 1-1 na segunda rodada. Mas só a segunda rodada foi o Miguel Rondelli. O Bustos ser freguês desses caras aí, pelo amor de Deus, hein? Não é lei do ex, mas freguesia não. Não digo nada. Não, mas não. Eu quero dizer só que ele estava com o Barcelona, o que não importa é o Barcelona, que não tem nada a ver com o Santos, é óbvio, o Lulante, mas ele conhece o adversário, né? Os jogadores, apesar das transferências, né, alguns jogadores que não estavam na equipe, alguns jogadores que subiram, o próprio goleiro, pela escalação de hoje, deve ser outro, né? O goleiro era o Galindes, passou a ser o Darwin Cuero, que é o goleiro atual da Universidade Católica. Então, mas o Bustos não é totalmente alheio, não. Ele conhece bem a equipe. Não viu a piada, né? Falei que o goleiro Darwin evoluiu bastante. Evoluiu, subiu. Boa. Darwin Cuero. Eu só tinha lido Cuero, não sabia que era o Darwin. O José Silva, Momentos Fantásticos. Bom dia, Dom Alex, Tony. Vocês são feras. Obrigado, Zé. Hoje acredito que nosso Santos irá vencer e bem a Universidade. Só espero que hoje o peixe seja ofensivo. Afinal, estaremos na Vila. Não, só faltava, né? Daniel Galdino, boa tarde. Alex, Tony, Matheus. Hoje o Santos tem que passar o trator na Vila. O próprio Bustos sabe disso. O Vinícius Gonçalves. Bom dia, Alex. O que há de verdade sobre o Everton Ribeiro? Gente, pelo amor de Deus, cuidado com essas páginas de internet. Outro dia o cara mandou assim, eu sempre alerto o pessoal, falei, gente, cuidado, uma foto do Neymar com o Pelé,
E aí os caras escreveram assim, que o Neymar prometeu pro Pelé que ele ia voltar pro Santos depois da Copa. O Everton Ribeiro no Santos, quem paga o salário dele? E ele sai do Flamengo para vir pro Santos, para ganhar quanto? Vai custar quanto? Eu não vi em lugar nenhum, mas isso tem nariz de fake news, rabo de fake news, cara de fake news e provavelmente é uma fake news. Pode acontecer, de hoje a amanhã, o Santos ir lá e o Everton Ribeiro fazer voto de pobreza, eu reduzo o meu salário, né? Mas não sei, cara, desculpa. Ou tem alguém muito bem informado e que sabe. Isso pra mim é um completo desatino. Né, Matheus? Chance zero. Everton Ribeiro, o Flamengo não ia dar de graça pro Santos. O salário dele, muito alto. Ganha mais que o Goulart, pra ter uma ideia do patamar salarial do Everton Ribeiro. Ganha mais que o Goulart ganha no Santos. Então, chance zero. Eu lembro de uma época, acho que um mês atrás, uma página, tem muita página também, né, de clube, né, Alex? Que não tem responsabilidade, não tem linha jornalística e acaba inventando notícias, né? Uma página do Flamengo, acho que falando que o Santos queria o Diego podia vir pro Santos, né? Daí perguntaram pro Ademir, né, que é muito bem informado, e falou que não tinha chance nenhuma que o Diego vir pro Santos, que não tinha essa história de Diego no Santos. Daí falou isso, que não tinha história de Diego no Santos. Então só um caso para mostrar pro torcedor ter cuidado não só com o YouTube, sites, mas também com essas páginas, algumas páginas de clubes que não são responsáveis, né? Temos o Diário do Peixe, que vai muito bem, o nosso Palestra lá do Palmeiras também tem uma linha jornalística muito, muito boa, né? O Meu Timão, mas muitas páginas também não tem conteúdo jornalístico, né? Não tem responsabilidade com a notícia. Páginas de Instagram, né? Tem umas páginas do Instagram que eu vou te contar, né? Que o cara tira uns prints aí bizarros e tal, enfim, cuidado, pelo amor de Deus. Ó, o Eite Mizobi mandou um bom dia a todos aqui. Quem mais? O Robson Silveira. Bom dia, Alex. Chegando atrasado aqui hoje, o trampo não permitiu seguir desde o início. Bom, depois você assiste a versão, depois que o programa acaba, e aí você vê na velocidade 1.5, 1.75, vai rapidinho. Tá bom? O Aldemar Barreis, bom dia. Feras, 3-0 hoje, fora o ameaço. Deus te ouça, viu? O Eite está dizendo, jogadores da base precisam ter mais garra e vontade. Eu não acho que falta garra e vontade para os jogadores. Acho que o Santos é um time tão desorganizado há tanto tempo que os caras correm errado. O time corre errado o tempo todo. Parece que o cara não tem vontade. E outra, não é porque é jogador da base que o cara está com a musculatura pronta. O cara não é... Ele não vai correr um jogo de futebol como você vê um tenista correndo numa quadra desse tamanho, entendeu? Eu não acho que falte garra. Eu acho que isso é meio que lugar comum, né? A gente fala, o cara tem que ter garra. O cara tem que ter futebol, primeira coisa, né? E garra acho que tem, vontade tem, né? A não ser que sejam daqueles casos clássicos, tipo o Lucas Lima, né? Já com o burro na sombra e que andava no campo. Enfim, mas eu acho que os meninos têm vontade de correr, lutam. É que a gente às vezes se engana porque o campo mostra uma coisa, mas o time está todo avacalhado, o cara não sabe se corre aqui, corre ali, aí complica, né? O Robson está dizendo... Agora não pode, Alex, jogar por uma bola um jogo desse, né? Jogar um time defensivo, o que eu espero ver é um time ofensivo que jogue realmente para cima, porque o que não dá para ficar mais nessa de uma bola, de jogar na Vila, entende? Eu tenho essa ideia de que hoje é um jogo decisivo para isso, para mostrar uma certa... Não estou falando de raça, gana ou vontade só, e nem taticamente, mas uma certa ofensividade bem estruturada, né? Não pode jogar para ficar esperando, não. Tem que construir o resultado, né? O Robson está dizendo aqui, ó, rapaz, como nossa torcida é chata, ontem teve crítica severa por escalação de treino. Calma, turma, vamos esperar um pouco. Muita gente chegou, não dá para dizer se vai dar certo nem que já deu errado. O Luiz Eduardo Cachete está aqui, bom dia, Dom Alex, Matheus e grande Tony Wolff. Hoje esperamos uma vitória do Ninguém FC. Em contraponto ao ele fala um negócio aqui, não sei o que, frustrado e tal. O Jaime Munhoz, o Ricardo Goulart tem que jogar dentro da área, no máximo de falso 9. O Fernando Lemos, bom dia, Alex e Tony. Esse álbum do Motorhead de 1916 é show. Acho que eu tenho esse disco aí, acho que eu tenho em vinil, inclusive. Opa! Tem que procurar nas minhas coisas lá. Se você quiser comprar, eu te vendo por um preço bacana, viu, Tony? Porque a minha vitrola não tá... Tenho. Vitrola é duro, hein?
Entrega a idade, né? A minha não está funcionando. Eu tenho vitrola também. Amigo. Aqueles vintage, sabe? Aquela vitrolinha que já vem com a caixinha de som embutida e tal. Ainda vou comprar uma dessas. A tua é aquela raiz mesmo, né? Original. Mais ou menos isso. O Adoni Varacles, Goulart não é meia, mas também não é centroavante, ele é segundo atacante. Então, ele está jogando no jogo de sábado, foi o que o Bustos tentou fazer, junto com o Marcos Leonardo. Mas é difícil, né? Quando você precisa da bola chegar, tem que ter alguém para carregar ali, né? O Jaime Moé, só o Santos para ganhar da Universidade Católica na Semana Santa, kkk. Vamos comer o bacalhau, nada de comer peixe, né? Porque bacalhau não é peixe. Atenção, porque tem gente que acha que existe um peixe chamado bacalhau e não existe bacalhau. Por isso que os caras falam, ditado, nunca se viu a cabeça do bacalhau. O bacalhau é o preparo de um peixe, aquela salga, né? Aí você produz o bacalhau a partir de alguns tipos de peixe. Então o cara vou pegar um bacalhau. Se o cara olhar assim, então não existe bacalhau. Então como bacalhau, mas não como peixe. Que é peixe, mas não entenderam, né? O que eu quis dizer. O Leandro Oliveira, bom dia, Alex. Tremenda bobagem o Santos escolher Barueri para jogar na capital. Somos grandes, podemos fazer um grande jogo, Santos e Flamengo, colocar 60 mil no Morumbi. Barueri é de difícil acesso e pouca capacidade. Então, Leandro, eu acho que o jogo contra o Flamengo, e você já tinha me falado sobre isso, é um caso à parte, né? Depende de como o Santos vai estar no campeonato, né? E Barueri cabe 32 mil pessoas. Para jogar no Morumbi, você realmente tem que escolher um jogo desse tipo. Não dá para escolher qualquer jogo. Se você puser Santos e Ceará no Morumbi, se der os mesmos 30 mil que vão dar em Barueri, você ainda vai ter o prejuízo de pagar um aluguel para o São Paulo muito mais caro do que Barueri. E quando você fala do deslocamento, eu vi algumas pessoas, dependendo de onde tiver a pessoa em São Paulo, no interior, na capital, mesmo na capital paulista, é muito mais fácil o cara ir até Barueri do que vir até a Vila Belmiro, porque tem ônibus, tem trem, tem metrô e tal, enfim, é uma alternativa, já é alguma coisa, né? Vamos ver mais pra frente. O Ervaldo Pires diz aqui, o Bustos tem que dar rodagem para a equipe que ele julga mais adequada, precisa adquirir entrosamento. Seus Alves, bom dia, Alex e convidados da live, grande abraço a todos. Olha, eu me abstenho de comentar o Santos porque sei que o William Maranhão não sai. Ricardo Goulart vai jogar no espaço errado, fica difícil. O Josiel Vale, não adianta o Rueda emitir uma nota exigindo que o UOL se retrate. Bom, enfim, Josiel, eu entendi a sua posição aqui, ele acha que o UOL não poderia continuar, assim, não tem como impedir que o UOL faça a matéria do Santos. Você não tem como impedir. É a mesma coisa, se eu quiser aqui falar hoje no programa, ao invés de falar do Santos, a gente falar sobre o disco 1916 do Motorhead, não tem quem me impeça. Você pode não assistir, mas eu vou falar, né? E assim, se o repórter tem fonte, e essa fonte é extraoficial, o que há de se fazer, né? Então, eu acho que não tem muito que... Você pode não permitir, por exemplo, a participação em coletivas, entrevistas exclusivas e tal, mas impedir o portal de falar sobre o Santos não tem como, né? O Jaime Munhoz, Barueri só o Oeste que joga, o aluguel deve ser baixo. O Morumbi já encarece. Em São Paulo tem que jogar, esperar o Pacaembu voltar. Mas vai demorar, viu? O Pacaembu vai demorar, acho que pelo menos uns 2, 3 anos e tal. Enfim. Quem mais aqui? O Carlos Roberto, Alex, se esse jogador cai cedo, será que à noite ele não cai? Podia ser. O Jaime Moas, Felipe, Jonathan, Marcos, Guilherme não jogando já me deixa feliz. Quem mais aqui? O Fabiano Ionta, bom dia, Alex. JK é ressentido. É ótimo, JK, hein? Cadê aqui? Me perdi. Subiu a mensagem. Calma aí, gente. Já vou ler. JK é ressentido até hoje com os 11 anos de tabu. E o melhor time da Terra. É tão óbvio o desrespeito, mas a mágoa o impede de pedir uma simples desculpa amargurado e pequeno de alma. De fato, era a infância dele, quando o Santos só dava surra no Corinthians. Então ele deve ter ficado bastante chateado até hoje. Não se recuperou, coitado. Muito obrigado por me salvar, porque a minha timeline subiu aqui, Tony.
O Prosa Santista, o Goulart é o famoso segundo atacante, mas ele não é um centroavante ágil, nem brucutu, e também não é um meia, é um segundo atacante, jogador que taticamente é chato de encaixar no elenco. Bom, aí é uma história que lá atrás tinha que ter visto, né? O técnico, quem contratou e tal, agora o cara tem que se virar para resolver. Wait, Diego Ribeiro ou Lucas Lima? Eu nem vejo o Ribeiro na mesma posição, na mesma função do Lucas Lima e do Diego. Ainda tem essa, mas enfim. O Paulo Corrêa de Oliveira, bom dia, Alex. Ainda tem ingressos para domingo? Você está sabendo? Tem ingresso para hoje, tem ingresso para domingo, tem ingresso sim. Quem mais aqui? O Ed Santista, o Neto desceu o pau. Também foi outro que se manifestou. Fernando Monteiro, vai dar motivação para o Santos esse comentário do Juca? Espero que sim também. Quem que eu não li ainda pra gente? A gente está na hora de encaminhar o final do programa aqui. O Gustavo Pedro, contra o Santos, vale beliscar a bola, não é pênalti no Angulo. Impedimento pela camiseta do Marinho, pênalti de resvalo na manga do Balieiro contra o São Paulo, fora outras atrocidades que ainda bem não me lembro. Pois é, tem isso, né? Beliscou a bola. Eu juro por Deus, olha aquela imagem. Por todos os ângulos eu não consigo ver o jogador do Fluminense tocar na bola, mas enfim, né? O Wagner Nascimento, boa tarde, Alex, estamos juntos, Deus abençoe você, os convidados. Ele está lá em Pirajuí, São Paulo, pedindo likes aqui, né? O Cadu Santos, Alex, vi muito santista reclamando da diretoria do Santos por causa do acerto do Alan Patrick com o Inter, mas só o Clube Gaúcho pagou quase 2,5 milhões de euros ao Shakhtar para ter ele em definitivo. Era inviável. O Peter Leandro está com a gente aqui, boa tarde, amigos, bom programa, obrigado, Peter. O Aldemar Barreis, Alex, com certeza o Bustos vai poupar os mais jovens e lançá-los só na boa. Nesse começo ele vai com o time mais cascudo que der para colocar em campo. Não sei não, viu? Se o Kaique tivesse aí era capaz dele jogar, até no lugar do Bauer, mano. O Sebastião Machado, bom dia pessoal, vamos fazer uma corrente positiva para conseguirmos uma grande vitória, que seja o início do bom futebol para cima dele, Santos. Só na corrente positiva, né? Porque tá difícil o negócio ultimamente. O Daniel Shinzato está dizendo que o Alan Patrick custou 3 milhões e 600 mil euros, sem condição nenhuma do Santos trazer. Enfim, por hora não dá para trazer, né, Matheus? Hoje ainda o Santos não tem capacidade para investir na compra de jogadores dessa forma, mas eu imagino que o ano que vem essa história já esteja bem melhor. Para a gente encaminhar aqui a reta final do programa, você é daqueles que acha que a Copa Sul-Americana merece realmente uma atenção especial, ou como alguns já ficaram com a pulga atrás da orelha depois do empate contra o Fluminense, que é melhor direcionar a atenção só para o Campeonato Brasileiro e para a Copa do Brasil, que dá mais grana, hein, Matheus? Para mim, pelo contexto da temporada, né, Alex, o foco é o Campeonato Brasileiro. É o Santos não passa susto, que nem passou ano passado. É o Santos tentar uma gordura agora nesse começo de campeonato, porque tem Sul-Americana, Libertadores, Copa do Brasil, então vai misturar tudo. Alguns times podem colocar time reserva no Campeonato Brasileiro, para priorizar uma Libertadores, priorizar uma Copa do Brasil. Então eu usaria isso para focar no Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Santos não pode se dar o luxo de correr algum risco, de ter o SUS que a gente sofreu no ano passado. Então o meu foco total seria o Campeonato Brasileiro, até porque na Sul-Americana, é a minha opinião que eu tenho, com a derrota para o Banfield, fora de casa, para mim o time argentino deu um passo importante para a classificação, porque só classifica um. E, teoricamente, o Banfield e o Santos são os dois melhores times da chave, eram os favoritos, e o Banfield ganhou do Santos. Então, o Banfield deu um passo importante, como só passa um. Então, eu acho que o Banfield está na frente para conseguir a classificação. Então, o meu foco seria o Campeonato Brasileiro. Não é que o Santos vai jogar para perder na Sul-Americana, vai jogar para perder na Copa do Brasil. Mas o meu foco, se tiver que tirar algum jogador para poupar, eu vou poupar na Sul-Americana, eu vou poupar na Copa do Brasil, e time de força máxima no Campeonato Brasileiro. Seria o meu foco pelo contexto, porque acabou de sofrer no Paulistão, briga para não cair. Ano passado, briga para não cair. Então o meu foco agora seria o Campeonato Brasileiro, para criar uma gordura ali, para não correr risco lá para frente. Olha, eu vou te dizer uma coisa, eu acho que a Sul-Americana é a única chance que o Santos tem de ser campeão esse ano. Mas, se o time tropeçar hoje, eu hei de concordar com o Matheus, porque
Se não ganhar da Universidade Católica, esquece, né? O Eite Mizobi, metrô onde em Barueri? Não, Eite, eu não disse que tem metrô em Barueri, eu disse que tem uma baldeação daquelas que você faz, você vai de metrô até determinado local e aí depois você pega um trem. É que nem a Vila Leopoldina, em São Paulo, né? Lá não tem metrô, mas tem trem, né? Você vai para lá de trem, né? Pelo menos o trecho que eu conheço. Enfim, deixa eu ir rapidinho no Twitter. Eu de vez em quando eu esqueço umas mensagens aqui, rapaz, o pessoal fica chateado comigo. Deixa eu ver, tem no Facebook aí, ô Felipe Brandão? Não, hoje o Facebook tá tranquilo. Mas tem no Twitter, o Efigênio Filho, boa tarde, Lorde, convidados. Será que teremos um bom público na Vila? Acho que não, hoje acho que não, até porque tem jogo domingo também, e é por isso que a gente tem que pensar na alternativa dos jogos em outras localidades. Você tem que fazer um revezamento, porque a gente conhece historicamente o torcedor do Santos, ele não é muito de, pelo menos nesta Vila Belmiro atual, não é muito fã de ir em jogos em sequência. E ele lembra aqui que dos 12 grandes, só Fluminense e Atlético Mineiro ficaram ao lado do Santos. E lembra também aqui que no caso do Morse, ele ofendeu o técnico Abel e não a instituição Palmeiras. Acho um pouco diferente da ofensa do Juca ninguém. O Gustavo Pedro contra o Santos. Ah, não, é a mensagem que ele já tinha mandado aqui, né? Mandou também no Twitter, eu já tinha lido aqui no nosso chat. Enfim, Tony, pra gente fechar, como disse aí o Matheus, vamos com tudo pras cabeças na Sul-Americana ou, dependendo, como eu disse aqui, do que aconteceu hoje, meia bomba na Sul-Americana depois, hein? Nesse jogo de hoje, tentar a vitória e ver o que vai acontecer. Esse jogo é decisivo até por isso, para poupar realmente ou pensar no Brasileirão. O jogo de hoje, tentativa de vitória e aí pensar no trabalho se ganhar e equacionar a situação. Eu sei que é difícil e que o Campeonato Brasileiro, o torcedor do Santos não pode mais chegar próximo aí a novembro, aquela fase ali que vai ter a Copa do Mundo, e estar rezando para Nossa Senhora do Monte Serrat para que o Santos não caia. Não pode mais acontecer isso. Mas o jogo de hoje é decisivo até por isso. Vamos ver se ganha bem e se o Bustos consegue montar um trabalho para lidar com essas competições, apesar da vantagem no momento do Banfield e o jogo de hoje ser um jogo claro que a Universidade Católica do Equador não vem para também deixar de tirar o seu pontinho. A sua casquinha vai ter que ser tirada. O Santos tem que ser muito inteligente. Daí para frente, de hoje para frente, a gente conversa sobre essa questão do Campeonato Brasileiro, fundamental para que o Santos tenha uma boa colocação e não passe por necessidade ao final do ano. Eu penso no macro, né? Acho que o Santos precisa ganhar até para... Porque já vem de 2 jogos sem resultado, precisa ganhar, e ganhar bem de preferência, para dar moral, para pegar o Curitiba que estreou metendo 3-0 no Goiás. Você precisa ganhar no Campeonato Brasileiro, depois ter o Curitiba de novo na Copa do Brasil. Então eu penso no todo, né? Aí lá na frente, se não classificar, porque, por exemplo, eu acho que Banfield e Santos, se eles cumprirem o que se imagina de ganhar dos outros 2 rivais, o que vai fazer a diferença é saldo de gol, né? Já vamos ver o Banfield também contra o Lacaleiro, o que vai acontecer. Então é isso, né? Tem que ver a questão do saldo de gol. Então, fechando só aqui o Kim Naval, vamos ajudar a Portuguesa, vamos jogar no Canindé. Pô, seria ótimo jogar no Canindé, mas até já foi falado que o custo para adequar o Canindé para um jogo do Santos é elevadíssimo. E o Santos não pode pegar o dinheiro dele e reformar o estádio dos outros, né? E isso dá impeachment. Tem coisa que não dá impeachment, mas isso dá. Você tira o dinheiro do Santos para... Aí não tem como, né? Aí não tem a menor condição de fazer isso. Meus caros, vamos nessa, ó, 12h35. Matheus, obrigado. Com você hoje, tá bom? Um abraço e até uma próxima oportunidade. Valeu, Alex. Deu um probleminha aqui na minha internet, então eu acabei só podendo entrar depois. Mas é sempre um prazer participar com vocês. Um abraço para a audiência do Esporte Destaque. Um abraço para o Tony. Vamos torcer por uma vitória do Santos para ter um fim de semana tranquilo, né? Uma quinta, sexta-feira, e pensar no Campeonato Brasileiro no fim de semana. Então, sempre um prazer participar com vocês. Um abraço a todos e até a próxima. Valeu, Matheus. Para ter uma sexta-feira santa em paz, né? Como diria o outro,
porque no domingo de Páscoa já tem o Santos 11 da manhã e a gente torcendo para que o Peixe dê um chocolate no coxa. Será que vai dar? Vamos aguardar. Aliás, só fazendo a propaganda aqui, eu nem vou dar tchau pro Tony direito, porque ele nesta quinta vai estar lá. A gente vai fazer a live do Canal 10 que não teve na terça, né? E é aniversário do Santos. Então vamos fazer uma live, relembrar histórias do tempo, né, que a gente torcia, o Tony em 78, eu em 82 e tal, aquelas idas e vindas do torcedor que virou jornalista e tal. Vamos bater um papo com o Tony amanhã na nossa live do Canal 10. É só vamos falar do Santos e relembrar histórias e contar causos e enfim, vamos nessa. Certo, senhor Tony Vasconcelos? Um abraço, hein? Até a próxima. Um abraço, Alex, um abraço, Matheus, um abraço a toda a produção, você que nos acompanhou, um grande abraço também, muito obrigado. E vamos em frente, acompanhar essa partida de hoje, sempre com o Santos do mundo, né? O ninguém do mundo? Não, é o Santos do mundo. Atenção. Feliz Páscoa a todos, saúde e paz. Até a próxima, tchau. Valeu, Tony. Bom, enfim, tem algumas coisas que a gente lê. A democracia permite essas coisas, né? Quero que vocês ouçam. O colega escreveu assim: o Palmeiras atual é melhor que o Santos de Pelé e o São Paulo de Telê. Não, deve ser pelos números, provavelmente, né? Provavelmente pelos números, né? O Santos também é da Libertadores, né? Não, sim, é 30 Libertadores. Não, mas deve ser número de jogos. Os dois times citados ganharam. Os dois times citados ganharam 2 campeonatos mundiais. Então, se não vale nada o Mundial mais, nós não precisamos de Mundial. Não, mas aqui o colega está se... Que coração aberto. O colega está se referindo a Libertadores. O atual é melhor. Não, mas ele se refere a Libertadores, basicamente. Sim. Mas não é melhor, é melhor coisa nenhuma. Não, mas ele fala em números absolutos. É que nem aquela história de gols oficiais em que o Cristiano Ronaldo e o Messi fizeram mais gols do que o Pelé, entendeu? É isso. Em números absolutos, o Schumacher que eu adoro, está atrás do Hamilton. E para mim ele é melhor que o Hamilton, só isso. Foi melhor que o Hamilton. E o Hamilton é um gênio. Então, se a gente for somar, essa é a mania dos caras também de falar sempre do Santos de Pelé, né? Esse negócio está doendo até hoje. Alô, jornalista JK. Tá triste mesmo, precisa fazer uma análise, hein, com isso aí. Isso é coisa de infância, pô. Pois é, mas o futebol virou de repente uma ciência exata, uma grande matemática, né? Mas enfim. É isso, meus caros. Às 12h38 fechamos assim esta edição do Esporte em Destaque, agradecendo ao Felipe Brandão pelos trabalhos técnicos, a produção e a edição. Você nos assistiu aqui pela Boc News TV, a TV do Boqueirão News, um dos importantes e tradicionais jornais da Baixada Santista. Sexta não estaremos por aqui, vamos dar aquela dormidinha, aquela descansadinha no feriado. Na segunda-feira a gente está de volta aqui na casa, tá certo? Porque aí vamos emendar Sul-Americana, mais Campeonato Brasileiro, mais Copa do Brasil. Semana que vem vai ser, corrida, tá certo? Então é isso. Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal. Você acabou de ouvir Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da Boc News TV.